Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia. O vídeo hoje da manhã, saindo um pouquinho mais tarde, peço desculpas a você, mas espero que você tenha aguardado e que também compartilhe para todo mundo. Eu vou tentar trazer luz ao seu entendimento sobre o que está acontecendo no Brasil, a mudança de regime no Brasil. Falei isso lá no meu Instagram ontem, dada a decisão da Justiça de banir o episódio de um comediante no Brasil em que ele fez piada com as minorias. Então a Justiça decidiu que o episódio dele deveria ser removido, tirado do ar. Censuraram ele. Já fizeram com o Danilo Gentili. E aí a lacração, a lacrolândia dos humoristas, né, que via de regra são de esquerda, porque o discurso da esquerda é bonitinho, né, mas ele é hipócrita. Você pode fazer piada com a direita, você pode fazer piada com Jesus Cristo, com Deus, você pode fazer piada com a família cristã, com a igreja, com pastores, mas você não pode falar das minorias. Se você falar da minoria, você é um intolerante. É exatamente isso que passa no Brasil. Mas removeram o conteúdo dele. Aí tem um humorista falando agora, nem o Bolsonaro, que eu odeio tanto, fez isso. É claro que ele não fez, é claro que ele não vai fazer. Um conservador e liberal, ele prima pela liberdade de opinião. Seu acéfalo. É óbvio que ele não faria isso. E não fez. Vocês fizeram uma réplica da cabeça dele e jogaram bola. Brincaram com a facada dizendo que era fake. Vocês são uns idiotas. Mas o que acontece no Brasil, eu tenho explicado desde 2020 sobre a mudança de regime. Eu falei, não tem a ver como ganhar direito ao cargo, ascender ao cargo de presidente do Brasil, ou um cargo legislativo, deputado, senador, governador, executivo estadual. Eu estou falando de mudança de regime, é o que vai representar, porque foi uma aposta, tiraram um cara da cadeia, foi uma aposta, anularam as sentenças, não provaram inocência, porque não tem como, foi condenado por juízes, por desembargadores, foi confirmado, né? Reconfirmaram as condenações, as provas, são irrefutáveis. Então conseguiram uma brecha na lei para condenar, pediram a nulidade do processo, não inocência. Isso tem a ver com mudança de regime, tem a ver com regulação da internet, tem a ver com opinião voltar para a grande mídia, porque em toda mudança de regime, quando se instaura um regime totalitário, a mídia é parceira do sistema judiciário e do poder executivo. Eu explico isso e eu tentei falar isso nas redes sociais, só que se você lembrar da história que está aqui do lado, ó, é palpável ainda, ó, eu sinto aqui, ó, do ladinho, meses, pessoas foram banidas do Brasil com seus perfis, gente. Perfis foram banidos do Brasil. Um amigo meu que trabalha com o YouTube, canal grande, quase 700 mil pessoas, foi banido do Brasil, o canal dele, porque ele falou de eleição. Deveria ser um direito do cidadão. E a verdade sempre vai ser a verdade. A gente combate a mentira com a verdade, não calando a boca dos nossos opositores. Existe lei para punir quem comete um crime de uma fake news. Se identificar primeiro e tipificar o que é fake news, porque não existe tipificação. Mas, no caso aqui da eleição, que foi do nosso lado, eu falei, nas comunidades fechadas, no Geopolítica Prêmio, eu falei, gente, a mudança de regime. E eu expliquei ali num esforço gigantesco didático, mostrando como foi a mudança na Venezuela, Nicarágua, na Bolívia, como tem acontecido. Mostrei, inclusive, em Cuba, né, a lei de comunicação, de responsabilidade social de comunicação, como que eles fazem, como que a classe jurídica deram apoio à Suprema Corte desses países, não só aí, mas também na China, historicamente mostrando como que aconteceu, inclusive na União Soviética, mostrando, dando aula para o pessoal entender que é mudança de regime. E quando a Suprema Corte do Brasil, quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, interfere na decisão de mais de 345 mil pessoas, a segunda maior votação da história de um Estado, quando a justiça decide calar a voz do povo, aí fica claro que é uma mudança de regime no Brasil. É um revanchismo, é uma decisão de perseguir seus oponentes, seus opositores políticos. Não há um desejo de apurar a justiça, a lei pela lei, mas há um desejo de instrumentalizar a justiça para perseguir, silenciar, cessear seus opositores políticos. É assim que acontece em todo regime totalitário. Em regime totalitário, ou você é corrupto, ou você pede, sai do país, tem que se exilar, tem que fugir, porque não tem como conviver com comunistas. E você tem um ministro da Justiça que é comunista. Comunista não acredita em Deus, e quando ele cita a Bíblia para debochar dos crentes. Certo? Pega as palavras de Lenin, pega as palavras de Marx, eles não acreditam em Deus.
O Deus deles é o partido, é a causa, e eles usam textos bíblicos para isso, como fizeram ontem, o ministro da Justiça citando a Bíblia, como Janones, né, que outrora criticava tanto a corrupção petista e lulista, e agora está lá de braços abertos com a corrupção. Mas entendam, gente, é mudança de regime, tiraram um cara da cadeia e alinharam tudo no Brasil. Escuta o que eu vou falar e eu vou entrar agora no tema do Deltan Dallagnol, vou tentar ser didático para você entender. O que aconteceu é o seguinte, olha aqui, ó. O mundo, o que eu falo para vocês é que o mundo livre, democrático, está esperando o Brasil criar um patamar, uma jurisprudência, o Brasil criar uma referência, o Brasil virar um case de controle de opinião nas redes sociais. Então esse negócio do PL, da PL da China, né, do cala-boca, né, o projeto de lei do cala-boca que vai ser imposto pelo STF, não vai fugir. E não tem força política, não tem macho na política. Ok? Não tem. Tem muita gente com a pendura muito alta no boteco. E não farão nada para conter as atrocidades jurídicas. Então o que acontece é o seguinte. A Europa, vários países da Europa, o que aconteceu em 2020 na União Europeia, com uma lei similar ao que está tentando ser aprovada no Brasil, em 2020. Então eles criaram mais ou menos um parâmetro. Na Alemanha foram um parâmetro, mas basicamente para banir o discurso nazista das redes sociais. O texto da Alemanha versa sobre isso daí, ok? E vocês viram na Europa. E na Europa, lá em 2020, não tem nada a ver com cristãos serem perseguidos, mas agora o pastor que prega determinados textos são presos. Vocês acompanharam isso aqui comigo. Então não vem com ladainha de esquerdista que não lê e não tem esses crentes tudo intolerante, como a apresentadora da CNN, tudo intolerante, está dizendo que pregação vai ser banida. Sim, vai ser banida sim. Vai ser banida se ela se enquadrar como discurso intolerante, como discurso de ódio, como atentado ao Estado Democrático de Direito, como a segurança nacional. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, há que com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. Na Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. É óbvio, senhoras e senhores. Então, o mundo está olhando para o que vai ser aprovado aqui no Brasil. Isso é uma aposta da elite globalista aqui no Brasil, por isso tiraram o cara da cadeia. Bom, enfim, vamos ao caso Deltan Dallagnol. Só para dizer a vocês uma coisa, como eu estou colocando aqui agora a revista Oeste, olha só. Procuradores reagem à cassação de Dallagnol. O sistema é nojento. Os procuradores emitiram uma carta dizendo que o que aconteceu com o Dallagnol foi vergonhoso e nojento. Está falando do sistema. O sistema é nojento. Dá uma lida aqui em Terra Brasil Notícias. Esquerda agora quer cassação de Sérgio Moro. É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio
Quer um exemplo? Eu vou colocar para vocês rapidamente um videozinho do Lula falando aqui, ó, enquanto ele estava ainda na audiência lá com o Sérgio Moro. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Só um pedacinho. Dá uma olhada aí, ó. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até. É mudança de regime ou não é? É revanchismo ou não é? É perseguição política ou não é? É desejo implacável de fazer os seus inimigos amargarem o silêncio e a exclusão da vida pública, ficar completamente alijado do processo político no Brasil, não ter voz, ainda serem banidos das redes sociais? Podem esperar isso. Moro, Nicolas Ferreira e outros deputados que precisam ficar com o rabinho entre as pernas, certo? E não é culpa deles, não acho que minha fala eu estou aplicando, imputando culpa ao Nicolas, a alguém da direita, por que não? Não é isso, porque eles não conseguem força suficiente hoje da autoridade da caneta e da toga. Não tem como. É impressionante. É impressionante. As pessoas estão acuadas desde o resultado da eleição, o que aconteceu no 8 de janeiro, e as decisões de manterem pessoas presas por meses, sem o devido processo legal, as pessoas ficam com medo, ficam acuadas, não protestam mais, não exercem seu direito, porque são rotuladas de terroristas, né? De extremistas. Extremo é tudo aquilo que é contra a ideia deles, a ideologia deles, isso é extremo, ok? Se você for a favor da ideologia deles, inclusive aprovar para você que o homem pode engravidar, e se você falar o contrário, você é um extremista. Vê? Se ele falar que ele é um cachorro e você discordar disso, você é um extremista. Então, os procuradores estão revoltados, e aqui o Terra Brasil Notícias já afirmou, olha, Moro é o próximo, e outros virão. Olha o que aconteceu com o Daniel Silveira. E a Câmara dos Deputados permitiu, os deputados permitiram. Eles abriram a porta para o demônio. E agora querem pagar de anjinhos? Não tem como, abriram a porta para o demônio. Deram a capa, que não é preta, mas a capa é vermelha do Satanás. Acabou, meu irmão. Essa é a realidade que eu estou provando para vocês. Mas vamos à questão aqui do Deltan Dallagnol, e eu vou ser objetivo agora para você entender. Eu quero que você leia este parágrafo aqui comigo do Gazeta do Povo. Deixa eu ver se está na tela. Está na tela. É o seguinte, o Deltan Dallagnol, ele pediu exoneração enquanto procurador, e toda pessoa que está em cargo público, né, se é juiz de paz, se é um funcionário público, etc., precisa pedir exoneração para concorrer. Correto? Para concorrer. Perfeito. Então o que aconteceu aqui, o Deltan Dallagnol, ele tinha alguns procedimentos lá no Paraná. Por quê? Durante a apuração, né, dos processos da Lava Jato, etc., ele inclusive já foi condenado e ele teve publicações removidas das redes sociais. Aquela história do Data Show, que ele mostrou o negócio do Lula no Data Show, lembra? Sim, ele teve que remover das redes sociais, uma punição. Procedimentos internos, sim. E estes procedimentos, lá da Justiça do Paraná, Ministério Público, poderiam ser transformados em processos administrativos disciplinares. A lei da ficha limpa diz que se houver um processo administrativo disciplinar em curso, a pessoa pode se candidatar, né? Mas de acordo com o processo, ele pode ser cassado, à medida que sair uma decisão judicial. Basicamente isso. O que aconteceu é que os procedimentos, lembra lá da questão do Data Show, dos custos da viagem, da Operação Lava Jato e etc. Ele teve que ter várias decisões da Justiça sobre o Dallagnol. Mas o que a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral do Paraná, decidiu? Esses procedimentos não configurariam, portanto, um crime por parte do Deltan Dallagnol, e ela deu causa favorável ao Deltan. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, sobre esses procedimentos, também não quis avançar e deu favorável ao Deltan Dallagnol. O que na época o PT e os partidos da esquerda pediram. Mas antes desses procedimentos possivelmente se tornarem processos administrativos disciplinares, os PADs, o Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo e concorreu, né, e foi concorrer em 2022. Ele pediu exoneração, se não me engano, de 2021. E ele concorreu em 2022 ao cargo de deputado, segundo maior votado da história.
Então, o que o PT pediu ao Salomão? Tapinha na cara, um tapinha não dói, missão dada, missão cumprida. Esses caras que representam hoje, pelo menos eles não representam a maioria da população. Esses caras hoje representam o traficante ter helicóptero de volta, ter sua casa de volta, ter seu dinheiro de volta. Esses caras representam o ministro do Supremo Tribunal Federal que sai do cargo e dia depois já vai trabalhar, ser empregado de condenados e de pessoas que têm processo na corte que ele era juiz. No caso do Joesley, tá aí, tá claro. O cara saiu do Supremo e foi advogar para os outros caras que eram réus lá, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que se resumiu o Brasil, a mudança de regime, gente. Então, o que acontece é o seguinte, o Salomão acatou o pedido da esquerda, do PT, né, encabeçando. E qual é o argumento do Salomão? É pura adivinhação. Se os procedimentos tivessem tido continuidade, o Deltan Dallagnol seria, sim, condenado nos processos administrativos disciplinares. Ou seja, é futurologia. Eles estão dizendo de algo que não ocorreu, que iria ocorrer se o Deltan Dallagnol não tivesse pedido exoneração. Então é um exercício com uma prova que poderia se configurar. Olha isso aqui, um resumo do Gazeta do Povo. Em resumo, o argumento dos petistas, acolhido por Gonçalves, ó, um tapinha não dói, é o de que os procedimentos que eu expliquei para você não só poderiam, mas certamente iriam, tudo futuro, iriam se transformar em PADs. Se isso ocorresse, Dallagnol estaria inelegível. Só não se transformaram porque Dallagnol pediu exoneração antes. Foi assim, apoiando-se em termos no condicional e exercício de pura adivinhação, que o relator atropelou a lógica e a verdade dos fatos. Já seria suficientemente vergonhoso se ele ficar sozinho, sendo derrotado pelo restante do plenário. Mas os demais ministros, Alexandre, presidente da corte, além de Carmen Lúcia, aquela que diz eu não sou a favor da censura, mas nesse caso, sim, eu sou a favor da censura, né? Porque a liberdade é um conceito. Carlos Lorbach, Nunes Marques, Raul Araújo e Sérgio Banhos não quiseram deixar seu colega isolado no vexame, conseguiram escrever uma das páginas mais absurdas da história da Corte Eleitoral, o que não deixa de ser uma façanha, tantas as estripulias jurídicas cometidas pelo TSE no período eleitoral de 2022. Os caras já vinham mostrando que é sim, é uma decisão, eles têm um candidato, eles têm uma voz, eles têm uma pauta, eles têm uma agenda, inclusive no primeiro dia, né, da posse do Nine, o Moraes foi lá e entregou para ele um documento, isso aqui é a nossa pauta, e você foi colocado aqui para essa pauta. Inclusive saiu matéria ontem dizendo que o Moraes está chateadinho que não consegue falar com o Lula. Está chateadinho, porque tem uma pauta, tem uma agenda, o cara foi tirado da cadeia para isso, pô. Para cumprir essa pauta, cumprir essa agenda. Agora, qualquer pessoa da esquerda que ainda tem um mínimo de decência intelectual vai olhar para tudo isso e falar assim, como que um processo baseado em futurologia pode prosperar na justiça? Alguém pode dizer assim, o Rafael amanhã vai cometer uma grande fake news, nós precisamos derrubar todos os canais dele. Mas ele cometeu? Qual é a fake news? Ele deu uma opinião? Isso daí é um problema? Isso daí é algo que atenta contra as instituições? Não, mas ele pode fazer isso. Como assim ele pode? Como que a justiça se baseia em futurologia? O que é isso? Isso aí é filme? É filme? É aquele filme? Que eles colocavam um dispositivo e tinham a capacidade de prever o futuro? Vocês lembram disso? É filme, programação preditiva, é isso? Na verdade, o que nós estamos presenciando no Brasil é algo esdrúxulo, ridículo, contrariando a decisão da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, contrariando decisão do próprio TRE, os caras com exercício de futurologia caçaram o segundo maior votado da história do Paraná e outras cassações estão por vir, né? É muito sério. Rafael, o que fazer? Nesse momento, o que fazer é você usar suas redes sociais para opinar, mostrar sua indignação, ter coragem de expor a sua opinião, certo? Argumentar, porque eles odeiam a argumentação. Por quê? A argumentação deles é falha, tendenciosa, é hipócrita. É como a lacração da esquerda, né, dos humoristas. Só vão falar quando realmente o deles estiver na reta. Porque enquanto estiver pingando na conta, enquanto estiver conseguindo verba para show cultural, né,
para as lonas culturais da vida, para apresentações, teatros, peças e filmes que nunca acabam, gastam milhões para redigir um texto, fazer uma redação, etc., os caras ficam felizes. Enquanto tiver influenciador recebendo dinheiro, agência de checagem recebendo dinheiro do governo, para poder silenciar as vozes dos conservadores, de quem tem opinião contrária, para eles está tudo bem. Quando toca no deles, aí sim eles decidem pensar, mas você não. Continue falando, meu irmão. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que agora não tem a ver. Eu falei isso para você durante a eleição. Estou falando sobre política, porque eu não quero deixar de falar sobre a minha fé. Eu sou um cidadão livre, eu vivo em um país democrático ainda, no papel ainda é democrático, então eu vou exercer meu direito de cidadania. Sim, eu sou um ser pensante, eu sei pensar, eu estudo, eu leio, e eu quero opinar sobre isso. Eu não consigo ver a maldade avançando e eu aqui quieto na minha, ganhando meu dinheiro quietinho, falando sobre outros temas. Eu sei que isso vai tocar em mim diante do tema que eu prego, que é a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus. Eu não vou negociar a palavra de Deus, certo? Então, nesse momento, meu irmão, fale, se exponha, não tenha medo, não tenha vergonha. Aqui eu não estou incitando você a ter qualquer comportamento violento, irresponsável, mas que você haja com responsabilidade e com conhecimento. Use as suas redes sociais para isso, faça volume. Por exemplo, o Gaia fez uma sessão lá na Câmara dos Deputados, foi a maior audiência da história do YouTube, de uma transmissão, de uma sessão da Câmara. É isso que a gente tem que fazer, porque eles não conseguem competir com o engajamento da direita, daqueles que são cidadão de bem. As pessoas só querem uma coisa que ande normal, que respeite a lei, pô. Eles não conseguem competir. E aí que a gente caminha, certo? Até a gente conseguir inverter a coisa, ou cair algum avião e dizimar meia dúzia. Tô brincando, fugiu na minha cabeça aqui no final do vídeo. Oh, meu Deus do céu. Beijo vocês.